Olá, ouvintes e seguidores do Rico ao Pobre. Hoje, quarta-feira, dia 12 de agosto, começamos a quarta edição do Giro Drap. O programa vai ao ar no Facebook e depois é disponibilizado no YouTube do portal do Rico ao Pobre. A pauta de hoje é a comunicação dos clubes amadores. Relembrando que o Giro Drap também está inserido no podcast do Futebol Sem Divisão, que também pode ser encontrado nos principais agregadores de podcast, como Spotify, Google Deezer, Google Podcast e o Deezer, entre outros da sua preferência. Eu, Antônio Neto, sou jornalista do portal do Rico ao Pobre, da equipe da cidade de Ponta Grossa, irei apresentar essa edição. Relembrando que o Giro Drap é um quadro semanal focado inteiramente na Liga de Ponta Grossa e vai ao ar sempre nas quartas-feiras, às 20 horas. Esse é mais um produto do selo Drap com o intuito de fortalecer e dar voz para o futebol amador, sempre apontando o panorama atual com entrevistas e análise das rodadas, mas também proporcionando o debate e principalmente fomentando a várzea da capital e do interior do Paraná. Eu, Antônio Neto, como eu já disse, vou apresentar o primeiro programa que eu vou apresentar, passei até perfume para ficar cheiroso para vocês. E estarei acompanhado de Alisson Santos e Cícero Goitacás, dois grandes amigos e dois grandes jornalistas. Eu vou começar apresentando. Boa noite, Alisson. Como que você tá? Tá animado? Boa noite, Neto. Boa noite, Cícero. Boa noite a toda a galera aí que tá nos acompanhando, a nossa fiel audiência aí que bateu recordes recentemente, né, no nosso último Giro Drap. Eu não passei perfume que nem você, Neto. Hoje eu tô um pouco fedido, acabei de voltar de estágio, mas a sorte é que o cheiro não transmite aqui, senão o pessoal tava ferrado. Mas é isso aí, vamos falar um pouco sobre futebol amador, né, sobre as estratégias, né, que os clubes utilizam para se comunicar, né, cada vez mais com a sua torcida, atletas, enfim, acho que é uma discussão muito válida. E agora o nosso outro comentarista, Cícero Goitacás. Boa noite, Cicinho, como que você tá? Boa noite, Netinho, tudo bem? Boa noite, Alisson, animado pra caramba por estar nesse momento aí com vocês, compartilhando esse momento e compartilhando também com esse projeto aí do Drap. Eu também quero agradecer aí a audiência que nós tivemos no programa da semana passada. E vamos nessa, vamos discutir, levar aí um conteúdo de qualidade aí para vocês, promover um debate aí saudável e expor aí uma questão essencial para o futebol amador de Ponta Grossa. Isso aí, todo mundo animado nessa quarta-feira. E antes de darmos início a esta edição, confira o recado da produtora Pacundê, selo podcast independente de Curitiba, que mesmo sem gravações no estúdio, está produzindo em diversos segmentos. Nesta quarta edição do Giro Drap, faremos uma análise da comunicação dos clubes amadores de Ponta Grossa. Ao longo da última semana, nossa equipe realizou um levantamento que mostra o nível de engajamento dos times nas redes sociais. O objetivo dessa planilha é revelar o nível da importância que os clubes dão para esse tipo de investimento e mostrar o potencial de alcance que o futebol amador de Ponta Grossa possui. E para traçar um paralelo com o Centro Maior, trocamos ideia com o Mauro Inácio Júnior, que atua como gestor das redes sociais do Trieste. O Clube de Santa Felicidade é um dos maiores de Curitiba e possui uma estrutura interessante em termos de comunicação social. Atualmente, dentro da Liga de Ponta Grossa, o Ipiranga Futebol Clube é um dos mais ativos nas redes sociais. Por isso, também, resgatamos um depoimento de Saninho, presidente do Alvirrubro. Na sequência do programa, nossos comentaristas Alisson Santos e Cícero Goitacás pretendem mostrar a atual realidade dos clubes de Ponta Grossa. A ideia é reconhecer a realidade do amador local e apontar possíveis saídas para o melhor aproveitamento da comunicação associada ao esporte. Então, pessoal, das 20 equipes que estão no Amador de Ponta Grossa, apenas 12 equipes têm alguma rede social, sendo dessas 12 equipes, 6 com páginas oficiais das equipes. Eu queria que o Alisson comentasse qual que é o impacto disso na exposição do Amador de Ponta Grossa para atrair novos públicos, para chamar até novos atletas para participar do nosso Amador. Então, Neto e Cícero, o que mais me impressiona nessa tabela não é nem a questão dos clubes que não têm essas redes sociais, né? Porque a gente sabe que o Campeonato Amador de Ponta Grossa, para muitos clubes, ele é mais uma recriação, né? Fora esses 12 clubes que têm umas redes sociais, 6, né, que movimentam as redes sociais constantemente, a grande maioria utiliza isso como uma recriação, como uma coisa de fim de semana, os caras se reunir para jogar e tal. Eu não acho que isso seja um problema, eu acho que a gente defende o esporte, né, de todas as formas, acho que isso também é válido. O que mais me preocupa nessa tabela é ver que dessas 12 equipes,
apenas 6, teoricamente, exercem essa publicação constante, essa atualização constante sobre o dia a dia do clube. E, assim, coisa que você conta nos dedos, né? Dessas 6, talvez 3 tenham um engajamento maior com torcida e tal. Um clube, assim, que, por exemplo, que eu posso citar dessa tabela que está, na minha opinião, subaproveitando, digamos assim, as suas redes sociais, a comunicação, seria o América, né? O América, um clube ali que combinado tem o quê? 2.594, quase 2.600 seguidores. Então, assim, é uma coisa um pouco preocupante nesse sentido, né? Até porque é um clube que tem identificação, né? A gente pode ver também o caso do Olinda. O Olinda é um clube que é muito identificado com o bairro, né? Com o bairro de Olariz, mas é um clube que também não exerce esse diálogo mais concreto com a população, né? Óbvio que nos jogos você vai lá, tem torcedor que vai e tal. Muito até famílias de atletas e tal. O Almirante de Ponta Grossa acabou virando muito isso, na minha opinião, porque não se teve uma divulgação tão ampla, né? Mas eu acho que isso não parte nem dos clubes. Acho que os clubes não são nem os maiores culpados por isso. Eu acho que o maior culpado é isso lá de trás, né? Não só dessa gestão, mas é a própria Liga de Ponta Grossa, né? Eu acho que tinha que se dar o exemplo, né? Se você quer promover um produto, você tem que saber divulgar ele, né? E usar os meios que você tem para fazer isso. Porque Ponta Grossa é uma cidade que respira futebol, a gente já sabe disso. E, enfim, eu acho que é importante deixar claro também para a galera que está ouvindo a gente que, vamos falar, mas vocês estão defendendo a classe de vocês são jornalistas e tal, vocês querem forçar alguma comunicação que não pode ser feita porque envolve custo. A gente sabe que envolve custo, mas a gente está pensando, como a gente sempre ressaltou aqui, né, no bem do futebol amador. E a gente sabe que para que essa liga volte a ter um protagonismo, né, um protagonismo mínimo, né, que tem potencial para ser exercido, o investimento em mídia é algo que é muito importante para isso, né? A gente pode até citar o exemplo do Ipiranga. O Ipiranga acho que é o clube que mais movimenta em termos de seguidores, tanto no Instagram quanto no Facebook, e é um clube que tem retorno dentro de campo, elabora produto e tal. Óbvio que são realidades muito diferentes, né? Eu acho que os clubes amadores têm que ser criativos para buscar um meio de adquirir recurso e investir nesse setor, sabe? Isso eu me refiro nesses, talvez, 7, 8 clubes que tenham condição para fazer isso. Não no caso dos clubes que realmente são amadores mesmo, que a galera se reúne para jogar, né? Mas essa é a minha opinião. Eu acho que o que mais me preocupa realmente é o subaproveitamento desses clubes que têm um potencial para ser grandes, né? O América é um clube que era para estar brigando com o Ipiranga, se não acima, né? Então isso na minha opinião. Uma coisa que é importante ressaltar é que você investir na comunicação é investimento, não é um custo, né? Existe a diferença entre investimento e custo. Algo que vai ser investido na comunicação hoje é um retorno que você vai ter no futuro. Cícero, maior campeão do Campeonato Amador de Ponta Grossa, o América, como falou o Alisson, 2.594 seguidores nas suas páginas, não publica nada desde 2016 e oficial da Liga não movimenta nada desde 2017. O que você pensa sobre isso? Você falou bem, você tocou aí um ponto essencial, né? O Alisson comentou a questão do Ipiranga, né? Que é aí um dos times que atualmente movimentam mais, né, essa questão da comunicação, da divulgação, né, nessas plataformas multimídias que a tecnologia nos proporciona, mas bem pontuado a questão especificamente do América e da Liga de Ponta Grossa, por ser aqui no quintal de nossa casa, na cidade sede de onde acontece o campeonato. A última atualização na página da Liga foi de 2017, como traz aí os dados apurados, assim como o do América também um ano antes. Ou seja, aí 3 anos de inatividade de 2 órgãos, um órgão e uma equipe, e poderiam encabeçar essa lista, sabe, o índice desses dados. E é essencial, como você falou, existe a diferença de custo e investimento, e isso iria atrair mais oportunidades de parceria, né? Muito se fala que os gastos com o campeonato, com essas coisas que não tem uma parceria, que não tem um apoio, a divulgação seria algo que abriria essas portas, e até mesmo para os clubes terem o América, um dos maiores campeões, aí, o maior multicampeão, né, aqui do amador aqui da cidade, se dando exemplo, inspira obviamente os outros. Claro que tem a questão que o Alisson comentou de equipes aí, né, totalmente amadoras, a questão assim que realmente vivem do futebol amador como uma atividade recreativa,
como o encontro aí de domingo e tal, realmente não tem toda essa estrutura, isso a gente entende. Mas a questão dos times com potencial, times e a liga, no caso, um investimento nessa área da comunicação pode sim abrir portas e render bons frutos. Desculpa, só para já emendar, talvez se fosse fazer uma pergunta, mas já emendando uma resposta, acho que a gente tem que citar 2 pontos aqui, né, que são importantes, né, que é a questão, eu acho que a gente tem que entender também a realidade que a gente está inserido, né, a gente tá, beleza, não adianta a gente já chorar pelo que já aconteceu, né, a gente tem hoje esse cenário e, assim, é uma cidade que é diferente, por exemplo, de Curitiba. Se olha os números de Curitiba, que a gente até fez, o pessoal de Curitiba até fez uma matéria sobre um tempo atrás, a cidade também não suporta você ter, por exemplo, em Curitiba, com 10, 12 equipes com mais de 1.000, 2.000 seguidores. Isso seria inviável, né? Isso seria utópico. Mas eu acho que, assim, mesmo que fosse uma divulgação tanto quanto amadora mesmo, que fosse você divulgar, pô, no caso do Olinda, por exemplo, eu conversei com o presidente do Olinda hoje, e ele comentou comigo que, não estamos conseguindo nem pagar a luz, pagar a água, como a gente vai investir em comunicação. E, óbvio, né, a gente está falando de um cenário pré-pandemia, né, um cenário antes de toda essa crise que pode atingir os clubes. Mas, assim, eu acho que mesmo que se fosse feita uma coisa, assim, básica, assim, de você colocar, hoje vai ter jogo do Olinda, amanhã vai ter tal coisa no clube. Eu acho que os clubes perdem de arrecadar com isso, né, em termos de, desde coisas que você vende no bar, camisa do clube, eu acho que tudo isso você perde. Eu acho que a identificação com os clubes daqui de Ponta Grossa se perdeu muito, sabe? E não por uma falta de dinheiro, né, mas por uma falta de pensamento, né, no depois. Porque não é porque o clube é amador que o clube está morto, que o clube não existe mais. O maior exemplo é o Ipiranga, né, disso tudo. E o que dá pra gente perceber também nessa planilha sobre a questão dá pra ver muito, assim, que a galera não tem muito noção daquilo que o próprio Neto falou, sobre a questão de ser investimento e não ser um gasto, né? A gente tem clubes que são associados com empresas, né? Que é o caso, por exemplo, da W3 e agora não lembro qual que é outro, a Unibox, que eu coloquei também nessa lista. São clubes que poderiam buscar parcerias diferentes para tentar movimentar um pouco mais o cenário amador, sabe? Mas eu acho que talvez essa falta de diálogo, essa falta de interesse mesmo, né? Prejudica um pouco, né? Eu acho que o povo também não tem muito noção do que isso pode ser feito sobre, né? O Metalurgiante também. O Metalurgiante é um clube que está em crise, está para fechar as portas e, assim, é uma entidade grande dentro da cidade. E é um clube que parou de receber investimento, né, dessa entidade recentemente, e a gente não sabe, né, como que vai ser o futuro. Mas é uma coisa que a gente vê de potencial. E outra coisa que a gente ter que ressaltar é a questão do Carambeí, né? Pô, o Carambeí tem um potencial de alcance muito bom, né? Se você for colocar um paralelo com o Ipiranga, né? O Ipiranga é um clube da cidade, né? Acho que o Carambeí podia também adotar essa personalidade de ser o clube da cidade, que as pessoas vão até lá para acompanhar o clube. Então, passa numa falta de pensamento, uma falta de atualização, né? A gente até vai ver algumas falas, né, da galera que é entendida, né, dessa comunicação no cenário amador, para a gente ter mais ou menos um parâmetro, né, do que a gente pode fazer. Alisson, você acha que mesmo as equipes amadoras, como vocês falaram, que não tem nenhum investimento em mídia social, você não acha que elas podem despender o mínimo de tempo, talvez nem precisa do dinheiro, mas só o celular ali e um acesso à internet para fazer as redes sociais delas? Então, Neto, acho que para puxar um exemplo disso, dá pra gente falar do DR, né? Eu conversei com o Snick, que é presidente do DR, e perguntei sobre essa questão, né, da comunicação do clube. O DR hoje é um clube que se comunica, né, fala dos eventos que vai ter e dos jogos que vai ter através do perfil do Snick. Porque apesar, né, o nome do perfil tá lá, DR Futebol DRense, né, coisa assim. E, assim, a impressão que eu tive vendo o que ele publica lá é que tem um certo engajamento, assim, a nível de bairro, assim. Eu acho que a galera curte, tanto ex-atletas quanto familiares, enfim, galera da região, né, do bairro, acompanha o que ele posta ali. Ele até me comentou comigo que ele tem muita vontade de empreender uma página, né, fazer uma página, ir para outros meios e tal. Só que ele ainda está buscando parcerias para isso, né, e tempo também para isso, né, que a gente esquece, né, que o amador boa parte é um lazer, né. Eu acho que o DR é um exemplo, mas eu acho que no DR tem um caso de paixão envolvido pelo clube que é raro ter, assim, tipo, clubes de bairro menores aqui em Ponta Grossa, né. Você pode ver que o Vila Velha também é outro clube assim, que é um clube que tem uma certa adesão a nível de bairro, mas não tem essa proatividade de, né, fazer alguma coisa a mais, além disso, né?
E eu acho que também não está errado, eu acho que dá para produzir um conteúdo mesmo que fosse para esse nicho mesmo, né? Para esse tipo de público, nesse sentido. Então eu acho que os clubes, acho que primeiro tem que partir de uma iniciativa das pessoas que gerem, né? A pessoa tem que ter uma consciência de que, eu vou, tudo beleza, vou dedicar meu tempo a investir nisso. Às vezes nem pro clube crescer, mas tipo para fomentar o próprio campeonato, sabe? Eu acho que ao mesmo tempo que a gente fala que tem que partir da liga, mas eu acho que se os clubes também tivessem esse pensamento um pouco crítico, talvez pudessem ajudar nesse sentido, né? Em termos de divulgação e tal. Mas essa é a minha opinião, né? Eu acho que os clubes que têm uma certa identificação saem na frente nesse sentido. Saem na frente no que diz respeito a ter interesse em divulgar, ter um motivo que move você a divulgar. Agora, os clubes, por exemplo, que são de empresas, por exemplo, que a galera se reúne para jogar no fim de semana, que é o caso, por exemplo, do Libox, a própria W3 até é um pouco mais forte, né? Até está liderando o campeonato, aí é um clube bem organizado, taticamente falando, né? Mas, enfim, eu acho que esses clubes de empresa teriam um pouco mais de dificuldade justamente por não ter esse gestor que pensa, não, vou abraçar o escudo, vamos divulgar, vamos fazer esse tipo de coisa, entende? Então, eu acho que nesse sentido, os clubes que têm mais paixão envolvida saem na frente, né, do que os outros. Cícero, para a gente encerrar essa análise sobre o gráfico que o Alisson fez para a gente, União PG é a equipe que tem mais seguidores somando no Facebook e Instagram, e trazendo à tona o nosso segundo Giro Draft, a segunda edição, que está disponível no podcast Futebol Sem Divisão, se você quiser ouvir. É uma equipe que também investe em base. União PG investe em base, é uma equipe que investe também em mídias sociais. Coincidência ou algo que poderia ser ou pode ser o futebol amador de PG no futuro? Tá mutado, Cícero? Tá mutado. Agora vai. Bem pontuado essa questão do União PG, né, a respeito, né, dessa questão da comunicação, puxa também esse apelo pelo público mais jovem. Acho que muito aí do que acontece, né, esses problemas aí da liga, se deve a uma falta de renovação das gerações, e isso influi a comunicação. E a partir do momento que aparece União PG, como estado no exemplo, com essa nova ideia de interação, de puxar, de conseguir novos públicos, né, novos adeptos aí a acompanhar os trabalhos, abre inúmeras portas para se pensar o futuro da comunicação do futebol amador aqui em Ponta Grossa no futuro. É só pegar pelos dados, a equipe aí mais jovem, né, do torneio, com o alcance que tem, vai se expandindo, porque parou o futebol agora, mas a crescente ali do time, tanto em campo, né, porque de certa forma reflete no desempenho da equipe, pode dar até uma confiança maior, né, e enfim, tem tudo para ser aí uma porta para o futuro, aí uma inspiração, um exemplo para as outras equipes que aparecerem. E eu pude conversar, como o Alisson comentou, a questão, eu também conversei com o Carlos Alberto, do Carambeí. No caso dele também é uma questão assim que pega o perfil dele pessoal, né, no Facebook, e faz ali a divulgação dos jogos do Carambeí, por exemplo. Essa questão fecha demais ali no grupo ali que está no círculo de convivência dele. Tá certo que Carambeí, né, uma cidadezinha menor e tal, pode até ter um bom alcance, dado os números da população do local, mas bem dito por vocês, é algo que assim, não vai custar muito, nem que preze pelo menos no começo pela comunicação amadora, sabe, um nível mais amador, assim, de divulgação mesmo, de relatar, registrar, né, os dados, os confrontos, os resultados, enfim. E é nessa pegada que a União, né, como a gente comentou, está conseguindo aí, conquistando o seu espaço cativo no cenário aí da comunicação local do futebol amador, e sem dúvida aí pode servir de exemplo para as outras equipes mais para frente aí na sequência, quando tudo voltar, e para o futuro da competição também. Muito bem colocado, Cícero. E após essa bela análise dos nossos comentaristas, Alisson e Cícero, nós vamos trazer 2 depoimentos de pessoas que vivem diferentes realidades do futebol amador. Nós vamos ouvir uma entrevista feita pelo nosso repórter João Paulo Pacheco, o nosso querido JP,
com o atual gestor das redes sociais do Trieste, Mauro Inácio Júnior. Em seguida, vai ao ar para vocês o depoimento do presidente do Ipiranga, Adriano Santos, o Saninho, a respeito das estratégias de divulgação adotadas pelo Alvirrubro de Palmeira. A primeira é a equipe do Trieste está no cenário amador já há 88 anos. Com isso tem uma boa parte da torcida aí que com um pouco mais de idade, vamos dizer assim. Como você acredita que com as redes sociais o clube atraia novos torcedores e ao mesmo tempo mantém uma ligação com as pessoas que já acompanham o clube faz tempo? É isso aí, João. Acho que hoje uma das nossas principais funções e missões, né, é justamente renovar o público do Trieste, né? E hoje com as redes sociais fica fácil, né, de você conseguir chegar nesse público jovem, né, de você conseguir chamar eles, né? O Trieste tem um grande apelo jovem por conta das categorias de base, né, todo o histórico que possui nesse setor. Então a gente acaba atraindo meio que naturalmente um pessoal mais jovem, né, interessado nas categorias de base, em testes, né? E às vezes a gente consegue fidelizar, né, e fazer essa pessoa virar um torcedor, né, do clube, né? E com as redes sociais fica fácil da gente chegar perto desse público, né? Então ali a gente faz ali algumas brincadeiras ali nas redes sociais, faz uns posts mais descontraídos justamente para a gente poder atingir esse público e fazer eles gostarem do clube, né? Não apenas querendo só fazer um teste e ir embora, né? Mas a gente fazer essa fidelização, né? E os torcedores mais antigos, a gente tem também muitos deles, né, que possuem redes sociais, mas a nossa ligação, a gente tenta fazer uma ligação mais familiar, né? Então a gente puxa ali no próprio TBT que a gente faz, né, os jogos antigos, traz ali as escalações, traz os personagens que construíram, e a gente recebe muita mensagem de netos, de filhos de ex-jogadores que, né, se veem ali, né, veem os seus familiares ali, e acabam compartilhando com a gente alguma foto, alguma história, né? Até hoje recebi mensagem de um neto de um ex-jogador que viu ali as fotos, a história ali de um título que ele tinha conquistado, ficou muito feliz. Então a gente trabalha com esses dois públicos, né? Tanto de mostrar a história que já aconteceu, né? que a gente possui, todas as conquistas, né? E trazer esse pessoal mais novo também. Perfeito, amigo. Continuando. Dentro da realidade de Curitiba, temos um mapeamento que a maioria dos clubes utilizam das redes sociais para ficar mais próximo do torcedor. Em Ponta Grossa, essa realidade é um pouquinho diferente no quesito que os clubes não utilizam tanto as redes sociais. Como você acha que os clubes amadores que não utilizam as redes podem começar a mudar essa visão e aderir a essas ferramentas de comunicação? Bom, João, se você pegar um histórico aqui de Curitiba, até alguns anos atrás também eram bem poucos os clubes que utilizavam, né, as redes sociais, principalmente o Instagram, né? A maioria dos clubes utilizava somente o Facebook, né? Incluo o Trieste nessa. A gente só usava o Facebook e para coisas básicas como informar o resultado do jogo, né? Acabava o jogo no sábado, a gente só informava quanto que deu o jogo e pronto, né? E a partir do ano passado, né, no Trieste, eu senti essa necessidade da gente precisar se comunicar mais com os torcedores, com o nosso público, né? Aí eu aderi ao Instagram e a gente passou a usar o Instagram e Facebook, e não só para fazer a divulgação do resultado, né? Ali a gente cobre a semana de treinos, a gente faz entrevistas com os jogadores, a gente mostra os bastidores, e isso tem dado resultado, né? Então eu acho assim, os clubes aí de Ponta Grossa, né, podem olhar aí com carinho esse case, né, que possui aqui em Curitiba, e ver que dá resultado, né? A gente aumentou muito o nosso público, a procura por venda de camisas, a procura por ir no estádio, né, dos jogos. O pessoal sempre pergunta quando que tem jogo, sempre tá ligado ali para ver onde é que vai ser o jogo, que horas que vai ser o jogo. Então é só uma questão de tempo, acredito, até o pessoal de Ponta Grossa ver que realmente é necessário. Não tem como fugir hoje em dia. As redes sociais hoje são muito importantes para os clubes e cada dia mais eu vejo os clubes explorando isso
E na medida do possível, claro, né? Porque são clubes amadores, mas cada vez mais os clubes estão explorando isso e estão tendo resultados, né? Então o pessoal de Ponta Grossa pode dar uma olhadinha aqui no cenário de Curitiba, que vai ver como isso deu certo, né? Está dando certo e como está fazendo bem para todos os clubes. Ô, mano. Cara, você é uma das mentes por trás aí da comunicação do Trieste. Você vê resultados no quesito até de outras pessoas conhecerem o clube, por exemplo. Alguém que não conhece as instalações do clube, mas ouve falar por toda a história que o Trieste tem. Acessa a página do Instagram e vê que realmente é algo bem estruturado. Com certeza, João. A gente recebe diariamente muitas mensagens, né? A imensa maioria são de pessoas, né, querendo fazer teste, seja na equipe adulta, seja nas categorias de base. Mas a gente recebe também mensagens aí de pessoas que acabam, né, vendo que é um time italiano, né? Alguns imigrantes acabam vendo que é um time italiano e procuram, mandam mensagem querendo saber mais e acabam, né, até se apaixonando pelo clube, né? Ao ver toda a nossa estrutura, conhecer um pouco mais da nossa história, né? A gente recebe mensagem do pessoal da Itália, já mandamos camisas lá para Itália, né? De algumas pessoas que pediram. Então, assim, realmente o resultado existe, né? Você fazer ali toda uma comunicação estruturada, você ter um padrão ali de postagem, o pessoal, primeiro que acaba achando mais fácil, né? O que procura e também vê que, né, o clube é estruturado como um todo, né? Não só na questão da história, na questão de estrutura física, mas também na estrutura virtual, né? Então você tem ali um chamariz, você tem ali uma página bem bonita que chama a atenção e que prende a pessoa, né? Então às vezes ela vai lá por causa de um teste, ela vê, pô, que bonito e tal, não sei o que, começa a acompanhar, vira torcedor mesmo que virtual, mas vira torcedor, tá ali acompanhando direto, né? Ou algum imigrante, né, vê ali Trieste, já pergunta, pô, tem a ver com a cidade de Trieste, meu avô é italiano, sabe? Então assim, é bem legal ver ver isso acontecendo, né? E trazendo cada vez mais pessoas aí para conhecer o clube. Eu queria saber de você, do Ipiranga, né? Como que vocês veem essas estratégias de comunicação, a importância delas para o futebol amador e, enfim, como que vocês estabeleceram, né, essa estrutura que vocês têm hoje, né, comunicacional, né, de fazer a arte, para divulgar produto, vídeo, enfim. Então, hoje a gente tem uma equipe, a gente desenvolveu uma equipe aí através do Lucas, que é o nosso parceiro aí, de comunicação de mídias. Então a gente desenvolve todo dia uma conversação em Facebook, Instagram, enfim, em todas as mídias sociais aí, a gente divulga os produtos nossos. Então a gente tem esse lado de mídia social que é muito grande hoje e é muito importante para qualquer clube, desde o amador ao profissional. Tanto é que eu mostrei para você, e vou mostrar de volta aí, esse desodorante aqui, que é uma coisa que a gente não pensa que um clube amador vai ter. Então você corre atrás. Eu não mostrei um boné que, por mais que seja simples, mas é um boné que a gente faz. A gente tem chaveiro, a gente fez canecas, a gente fez pratos comemorativos, a gente fez várias coisas, alusão ao centenário. Então, o que acontece? Se você não tiver hoje por trás um respaldo que seja de uma mídia social, você não vai sair do lugar. Você não pode sair do lugar. Você tem que procurar os meios que são evolutivos. E quais são os meios evolutivos hoje? É a mídia social. E a mídia social te ajuda muito. Eu fechei várias parcerias a base de 30, 40 dias aí, através da mídia social. Porque eu estou demonstrando o produto da empresa e a empresa está ajudando o clube. Então isso que o diretor, que o presidente do clube tem que estar pensando sempre na evolução do clube, não é só no futebol, a evolução do clube. Então o Ipiranga pensa muito nisso hoje. Nós temos um pessoal do Facebook, se não me engano aí, a gente já tem visualizações de gente do Reino Unido, gente da Itália, gente pedindo produtos de Dublin, agora não me lembro o país, Dublin acho que é a Austrália,
pedindo camiseta para a gente enviar para eles. Então, essa mídia hoje é benéfica para o clube, ela não é maléfica. Então, a gente pensa muito nisso. Você acompanhou as entrevistas aí com o Mauro Inácio Júnior. Muito obrigado, JP, pela entrevista. Muito obrigado, Mauro, pelo tempo disponibilizado. E também resgatamos o depoimento do Adriano Santos, do Saninho, do Ipiranga. Muito obrigado por despender o tempo de vocês para nós. Então, Cícero, tanto o Adriano como o Mauro falaram. Não se sai do lugar sem o respaldo das mídias sociais. E o Mauro falou uma frase que eu anotei aqui, eu quero que você comente sobre ela. É uma questão de tempo para o pessoal de Ponta Grossa ver que é necessário aderir às mídias sociais. Como você vê esse comentário deles? Neto, eu concordo por completo nessa questão. Um abraço novamente aí pro Mauro, pro Saninho, né, que colaboraram aí com a gente. Abraço ao JP por mais uma colaboração espetacular conosco. Eu acho que é muito isso. É um negócio que, do jeito que estão as coisas aqui no futebol amador de Ponta Grossa, corre, ao meu ver, a minha opinião, corre o risco de um envelhecimento do esporte. O que quer dizer isso? Vou puxar um exemplo aqui, pessoal meu, de família. Eu sou apaixonado pelo turf, né? Pela corrida de cavalo. Muitos de vocês nem devem estar ligados direito. Mas por que isso acontece? Porque aqui o turf na cidade, segundo fontes que eu conversei, já fiz matéria sobre isso, um esporte que envelheceu. Envelheceu por quê? Porque a divulgação parou no tempo. Sabe, só no dia da prova especial lá do aniversário da cidade, que é a prova máxima do esporte aqui, quando acontecia, o hipódromo tá parado aí há 2, 3 anos, só nesse dia tinha divulgação, o hipódromo lotava e tal. Nos outros dias estava vazio. Por que eu tô dando esse exemplo? Corre o risco do futebol amador acontecer de não aderir a esses recursos, né, dessa multimídia que a atualidade oferece a gente, como Instagram, Facebook e outras redes sociais, e ficar preso nessa bolha, nesse público que já é adepto hoje, nessa parcela aí que sabe que vai acontecer o campeonato, que sabe que tá rolando, e vai ficar sempre um negócio desse. E como as coisas vão andando cada vez mais difíceis, como bem pontuou o Mauro, vai chegar uma hora onde vai apostar, aderir a isso, a esse caminho, a esse investimento nas redes sociais, para atrair o público mais moderno, as novas gerações e até mesmo públicos distintos, né? Como mesmo um passatempo aí, uma recreação no final de semana e acompanhar os jogos. E isso não acontecendo, pode ficar refém desse público e o esporte cada vez perder mais força. Muito se fala, não é mesmo? Que falta, perdão, que a Liga de Ponta Grossa parou no tempo. Quando eu falo Liga de Ponta Grossa, não em si apenas o órgão, o futebol amador em geral em Ponta Grossa parou no tempo, pega muito por isso, né? A gente vê muita divulgação aí quando é dia de final, quando chega a parte decisiva do campeonato, né? Muito se fala, o público vem, chega e tal, mas é muito difícil se sustentar só com isso. Poucos clubes aí que nem a gente aproveitou, a gente apresentou, né, no bloco anterior, adeptos aí às redes sociais, é uma minoria. E a gente vê o potencial que essas equipes têm de evoluir cada vez mais. E o potencial que as equipes também mais tradicionais, que não possuem esse engajamento todo, poderiam alcançar. Então eu concordo com essa afirmação do Mauro, plenamente. Acho que tem que chegar um momento onde os clubes irão perceber, né, que é necessário. E enquanto isso, as coisas vão ficar ainda mais difíceis para conseguir atrair público e, consequentemente, parcerias e acessos em redes sociais, engajamento, enfim, toda a forma de alcance aí que atrai o público para acompanhar, né, e prestigiar o futebol amador aqui da cidade. Alisson, você concorda com isso? Tem mais alguma coisa a acrescentar nessa discussão? Você aí que, né, pode acompanhar, conversar aí com a maioria, né, dos envolvidos aí, né, nas comunicações e tudo mais. Você concorda com essa questão? Então, Cícero, complementando o que você disse, né, eu assino embaixo, né, em tudo que você falou. Eu acho que, assim, o que a gente pode perceber, né, a nível de divulgação, né, que a gente conversa com o pessoal que organiza o Campeonato Amador de Ponta Grossa, que participa do Campeonato Amador de Ponta Grossa,
é que a galera, assim, a impressão que dá é que existe esse certo comodismo que foi acompanhado, né, durante os anos, porque quanto mais você demora para investir, mais as consequências chegam mais rápido. Eu só não digo que o futebol amador já sofreu do mesmo trauma que o Turf sofreu, como você deu o exemplo, porque agora está surgindo equipes novas, equipes que estão apostando em base, estão vendo que talvez seja uma oportunidade bacana pôr esse moleque para jogar. Então, nesse sentido, eu acho que existe Desculpa te interromper, nesse sentido, exatamente como você falou, sabe? Essa parcela aí que chegou nova, como a gente deu o exemplo do União PG, mostrando o caminho, né? Sim. Eu só não digo que acabou por causa deles, porque até a gente começou a cobrir pelo DRAP em 2018. E, porra, era muito isso, assim, sabe? Ainda é, né? Mas, enfim, eu acho que uma fala importante que o Mauro falou ali no áudio dele foi a questão que em Curitiba mesmo, esse negócio não é desde sempre que existe. Não é porque Curitiba é uma capital que existe desde sempre essa comunicação dos clubes amadores. Até o próprio Buiar reforçou, ele que é um cara que está há muito tempo atuando, né? Não só ele, mas o pessoal todo de Curitiba está atuando nessa cobertura há muito tempo e ele sabe. Até, sei lá, 6, 7 anos atrás não existia essas coisas, né? O que tinha no Facebook, ele divulgava resultado e tal, e acabou, entende? As pessoas têm que entender que você tem que começar de algum lugar. O Ipiranga também não tem hoje boné, desodorante, produto para vender do nada. Eles tiveram um trabalho a longo prazo para isso, entende? Eu acho que é isso que falta isso nesse sentido e falta você buscar parcerias, né? Eu não sei como funciona a estrutura de mídia do Ipiranga, por exemplo, se a galera recebe para divulgar alguma coisa, isso eu não sei, eu acredito que não. Mas, você buscar parcerias dentro do bairro mesmo, com certeza tem gente que teria interesse em ingressar nesse meio e tal. Acho que essa falta de diálogo é muito prejudicial, né? E, cara, outro ponto, só para encerrar, né, nesse quesito. Ele falou ali na questão do Trieste, né? A gente tem, igual, o Trieste, por exemplo, um clube italiano, um clube com bastante identificação e tal, com esse público. Cara, eu acho que os clubes que têm identidade, que têm uma história, que têm uma coisa bonita para se contar, são os clubes que saem na frente até nessa divulgação. Cara, a gente vê o Ipiranga, toda a história que tem em Ipiranga, e sabe explorar isso, né? Coisa que, por exemplo, o América não tem feito, o Olinda não tem feito. Então, assim, cara, é uma coisa que o clube perde muito de divulgar, cara. O Olinda é um clube que tem mascote, tem um hino bonito, o hino do Olinda é a coisa mais linda que existe, quem já escutou. Então, verdade, cara, mesmo. Falta muito desse time, assim, de explorar. E, assim, eu acho que a gente não dá pra gente só julgar também quem administra e tal. Porque é um público, querendo ou não, que não tá tão... A maioria, né, não tá tão ligada nessas tendências de comunicação, essas evoluções, né, que a tecnologia e a informação tá passando, né? E a influência que isso exerce na opinião das pessoas, né? Então, é lógico, corre o risco, sim, infelizmente é verdade, a gente tem que falar disso. Que corre o risco de, se não for feito nada, daqui uns anos, se sair o União PG, sair esses clubes do Amador, o Amador pode muito bem não se renovar. E aí ficar nessa, né, de sempre o mesmo público, não vai se renovar e vai acabar sendo uma liga enterrada, né? Que a galera vai e não sabe que existe, né? E eu acho que a galera, alguns clubes aqui de Ponta Grossa, quando a gente vai tentar fazer alguma comparação com Curitiba, eles se escoram na diferença que existe entre os amadores. A gente sabe que existe essa diferença, mas eles acabam se escorando, né? Falando, não, porque Curitiba é diferente. Mas o próprio Mauro falou que há poucos anos não tinha nada em Curitiba, até eles terem esse timing de mudar. Não dá para se escorar só nessa desculpa, tem que saber que se começaram lá, tem que começar aqui. O Ipiranga não está na realidade de Curitiba. Começou o investimento anterior e é que agora começa a dar frutos, vendendo, até como falou o Adessano, produtos para fora do país. Ambos até citaram a Itália. Então, eu acho que muitas vezes eles acabam se escorando nessa da diferença dos amadores e não acho que seja uma desculpa boa, sabe? O que você acha? Eu acho bem isso, Neto. É uma questão que, assim, tem que se levar como comparativo, mas dadas as circunstâncias. Lógico que não é da noite pro dia que a situação aqui em Ponta Grossa vai mudar e se tornar igual ou até mesmo melhor do que a comunicação lá em Curitiba, que tem toda uma estrutura diferente, que tem todo aí um retrospecto aí, né, de imersão a esse meio mais anterior, né? Anterior em relação aqui. E, como falaram, há que dar esse pontapé inicial para investir nesse meio. A partir do momento que um começa, no caso aqui de Ponta Grossa, aí 3, 4 equipes começaram, já abre o caminho, né? Imagina se os times, que nem a gente comentou lá no primeiro bloco, a questão do América, por exemplo, a própria Liga de Ponta Grossa, os dois grandes pilares aqui de referência na cidade. Imagine se essas organizações
dessem um exemplo, nossa senhora, iria abrir o caminho para o resto da equipe, a galera ia ver que funciona, e funciona passo a passo, não adianta atropelar etapas. Então, pessoal, nós estamos comentando, né, falamos sobre que alguns clubes amadores se escoram um pouco na desculpa que Curitiba é outro centro, é outra realidade, mas como fazer com que os clubes que não têm ou estão desatualizados as páginas comecem? Como que, se vocês fossem diretores de alguns clubes, qual seria o primeiro passo? Bom, então, acho que dá para eu responder primeiro. Eu acho que a primeira atitude, isso antes de eu entrar no exemplo dos clubes, né? Acho que a primeira atitude tem que partir de quem organiza, na minha opinião. Assim. Acho que a partir do momento que a gente tiver não digo uma campanha da Liga para divulgar, mas digo que a Liga divulgue, que a Liga tenha esses dados mais abertos para a galera. A gente até estava comentando esses tempos atrás sobre a questão da artilharia, né? Não é uma coisa que você sabe, você só vai saber que é artilheiro no final do campeonato, porque não é uma coisa que é divulgada rodada. Tipo, coisas simples, assim, coisas básicas do campeonato que dá para você divulgar. Isso dá para ser feito e eu acho que a Liga tem que encabeçar esse projeto no futuro. Esse é o primeiro ponto. Em termos de clubes, né? Assim, falando, se eu administrasse um clube grande, assim, né? Eu acho que tem que partir do clube o interesse, como até eu já dei o exemplo do DR, tem que partir do clube o interesse de divulgar. Então, assim, primeiro de tudo é você buscar parceiros, né, a princípio, que aceitem trabalhar, nem que seja ganhando pouco, ganhando nada, por amor ao clube mesmo, que a gente já vê em diversos cenários. Eu acho que esse é o primeiro ponto, né, pegar essa galera que nem que seja a galera que está começando na comunicação, ou galera amadora mesmo, que não tem uma formação específica nisso, que divulgue, assim, como eu disse, num primeiro momento, minimamente resultados, estatísticas, tenta fazer ali, alguma coisa com um jogador, alguma entrevista, alguma coisa assim, básico do básico. Eu acho que pode começar por aí. E também valorizar mais o campeonato amador, né? Por exemplo, o América, por exemplo, é um clube social, que depende, né, tem uma sede para manter, né, 2 sedes para manter, e às vezes o amador acaba ficando no segundo plano, né? Porque o clube às vezes prioriza os campeonatos que ocorrem dentro da sede com os sócios e não entra no cenário da liga, né? Então eu acho que, por isso que eu digo, a liga tem que puxar esse caminhão para os clubes começarem a ir atrás, pensar, opa, aqui tem divulgação, aqui os caras estão valorizando isso. Então a gente tem que valorizar também. Então acho que tem que haver um exemplo nesse sentido. Acho que o primeiro passo é buscar parceria, sim. Eu acho que empresas que banquem é muito difícil, né? A gente sabe que num produto que a gente tem hoje da Liga, é difícil você ter alguém que queira investir e tal. Mas isso até foi uma coisa que a gente já abordou, né, de conversas nossas, né, nos nossos grupos, de você buscar parcerias assim mínimas que seja, uma loja de carro, uma coisa assim local, sabe, tipo uma pizzaria, qualquer coisa, sabe, que, aceite pôr o nome name right ali no campeonato e assim começa, entendeu? Nem que, faz parceria. Eles têm contato com a gente, com o pessoal da TVE, com a galera que cobre, né? O próprio nosso Sport Clube, Malemar também cobre. Eu acho que a gente tem que fazer, nós como mídia temos que incentivar isso, e os clubes também têm que puxar esse carro. E quando eu digo nós como mídia, né, eu digo a gente tratar o campeonato da maneira que ele merece ser tratado. E não só pela administração, a gente sabe que a administração tem muitas falhas, mas, cara, o campeonato, quando você já tem uma desorganização interna, eu acho que você expor essas dificuldades não é uma coisa, não digo expor as dificuldades, mas como vou dizer, não tratar isso com a seriedade que merece. Eu acho que isso também passa um pouco pela gente, assim, sabe? Que é uma coisa que o Do Rico ao Pobre faz, que a gente resgatou a história dos clubes, trouxe dados, trouxe personagens antigos que marcaram época. Isso são coisas que só a gente está fazendo. Se a gente não fizesse, não ia ter documentado isso. Daqui 30, 40 anos, alguém ia querer procurar alguma coisa sobre o DER no Amador de 2020 e não ia achar nada. Então, são clubes que, os clubes perdem com isso, com essa má divulgação, entre aspas, essa má gestão da informação sobre o Amador. E, né, acho que tem que partir de todas as áreas isso, né? Tanto de nós, quanto dos clubes, quanto da Liga. Essa é a minha opinião, pelo menos. Cícero, o que você acha da certa negligência? Você acha que existe uma negligência da Liga em relação às redes sociais? Porque as páginas da Liga estão desatualizadas desde 2017. Você não acha que falta um exemplo maior? Como o Alisson falou, precisa partir de todas as partes. Comenta sobre essa falta de exemplo, essa negligência da Liga em relação às mídias sociais.
Sim, sim, talvez não seja tão assim a ponto de uma negligência, mas uma falta de responsabilidade, assim, tal, dadas as circunstâncias, com certeza. A gente comentou agora há pouco, né, na questão de dar exemplo, partindo da liga, órgão oficial, a Liga de Ponta Grossa, órgão oficial que organiza, partindo dela, dar o exemplo é o melhor cenário que poderia acontecer. Respondendo a pergunta mesmo que você fez para o Alisson, qual seria o primeiro passo a dar? Eu acho que é esse, tem que partir do patamar mais alto, né, da organização, que é a liga, e sem querer dar um passo maior que a perna, tem que ter ciência total dessa situação, partir assim, um negócio bem básico e objetivo, essencial para dar continuidade no projeto, para dar um pontapé inicial para um projeto aí de divulgação. E a respeito da paralisação das redes sociais, a inatividade da rede social da Liga, é algo que realmente a gente não compreende, né? Não compreende porque não dá para ficar nesse... Não dá, o que eu vejo é um comodismo, não sei se vocês me entendem, um comodismo na situação, não. Aqui é bem difícil a estrutura não é a mesma de outros grandes centros, então fica muito difícil. Mas me perdoa, mas às vezes eu vejo a desculpa para você não fazer um dever de casa, onde você coloca, não, mas hoje eu tô cansado, hoje tem isso, nossa senhora, tô com muitos problemas, tal. Tem como separar as coisas, entende? Talvez não tenha sido o melhor exemplo, mas tem que separar as coisas. Uma coisa é reconhecer que a situação tá difícil, outra coisa é não tentar mudá-la. E a partir do momento que você se acomoda, né, diante de uma situação, você não está fazendo nada para evoluir. Você não está fazendo nada para sair dessa situação incômoda, na verdade. É um comodismo, mas é uma situação muito incômoda, né, que se encontra. Isso vale para a Liga, é uma crítica construtiva que eu estou fazendo. Se chegar aí, né, ao Pitela, o responsável, né, por toda a organização, fica aí uma dica de quem realmente está apoiando, está incentivando um passo à frente aí de um campeonato que tem um potencial enorme para expandir, para atingir novos públicos, para incluir nessa nova era, né, das redes sociais, atrair cada vez mais público e mais engajamento. E isso, sem dúvida, eu afirmo que ajudaria muito na questão da tal falta de incentivo que tanto se fala. É um passo que pode ser dado aí numa perspectiva bem básica, como eu falei, algo bem simples, mesmo que seja voluntário, né? Poucas ou até mesmo, né, uma pessoa que seja já começando, já basta. Então é uma crítica construtiva aí que eu estou fazendo à Liga e aos clubes também aí, né? Que desde os mais tradicionais até os mais novos, até os de menor estrutura, menores condições, é possível. Mesmo básico, mesmo simples, é possível dar um belo pontapé inicial nesse processo de modernização da comunicação da Liga. Então, uma pergunta que chega aqui no meu ponto, Alisson, em relação a isso que o Cícero falou, do exemplo ter que partir da Liga, torna a Liga maior que os clubes? Então, Neto e Cícero, eu acho que, assim, partindo de um exemplo bem básico, eu acho que sim, assim, na minha opinião, sim. Porque eu acho que é uma coisa que, assim, cara, assim, sim, uma coisa simples que pode ser feita. Pô, antes do campeonato, vamos reunir todo mundo, todas as equipes no arbitral, falar, ó, lógico, um arbitral antes de definir tudo da competição e tal, definir, ó, galera, vamos estabelecer um plano legal de divulgação, assim, pô, quem tem página maior, América, o Ipiranga, o Olinda que tem potencial, o UCA tem potencial. Vamos se unir, vamos fazer uma divulgação legal, assim, não digo divulgar, fazer arte, divulgar resultado mesmo, divulgar início de campeonato, início de rodada, o que vai ter, o que não vai ter, quais são os atrativos, né? Porque, assim, a partir do momento que você tem comunicação, você tem público. Se você tem público, você tem que oferecer também alguma coisa para o público ir até lá, né? Tem muitos clubes que lucram, entre aspas, nos jogos, vendendo coisa no bar, vendendo coisa, materiais do clube ali, né, durante o jogo. Tudo isso está atrelado, sabe? Então, acho que uma coisa básica que pode ser feita nesse sentido é simples, reunir todo mundo e falar, nós estamos juntos aqui em prol desse campeonato, todo mundo joga, todo mundo gosta, e vocês não querem que mais gente goste? Vocês não querem que mais gente
acompanhe e que isso cresça, né? Que isso seja transmitido para as novas gerações, porque assim, a nossa geração ainda pegou um pouco dessa categoria de base e tal, só que as crianças que estão indo, por exemplo, para a escolinha hoje de futebol, elas não têm noção do que é um Olinda, do que é um UCA, do que é um América, do que esses clubes já representaram para a cidade. E eu acho que isso é uma coisa que é muito perigoso de você perder. E se não for feito nada, é o que vai acontecer, vai se perder. E, enfim, é isso que eu penso. E uma coisa, voltando só mais um ponto, naquela fala que o Mauro disse, que muitas das mensagens que eles recebem são de jogadores querendo atuar no clube. Então, assim, será que você fazendo uma comunicação legal, você não consegue atrair até atleta, até categoria de base? E aí entra todas as pautas que a gente já fez, né? Sobre categoria de base, sobre investimentos, sobre, enfim, coisas básicas, assim, que tá tudo atrelado com a comunicação. Então, eu acho que falta um pouco desse timing para os clubes, um timing que, se não for feito logo, vai se perder. E, assim, não é sempre que vai ter a gente aqui cobrindo, né? A gente não sabe o futuro, a gente não sabe se o Draft vai estar aqui em Ponta Grossa daqui 10, 20 anos. E eu não sei o tamanho que a gente vai exercer aqui dentro também. Então, os clubes têm que se mexer nesse sentido, porque senão a gente vai ficar só sempre dependendo de um de outro, e no fim ninguém vai se unir para fazer nada. Então, esse é o grande problema, né, dessa comunicação dentro da liga. Só lembrando que quem quiser reviver as outras pautas, né, porque nós estamos relembrando muitas, estamos disponíveis no Spotify, no Deezer, no YouTube, através do podcast do Rico ao Pobre. Chegou mais uma pergunta aqui no meu ponto, vai para você, Cícero. Você acredita que os clubes buscarem uma relação com o bairro que sua sede está e começarem a movimentar essa relação nas redes sociais pode ser o primeiro passo? Com certeza, Neto, com certeza. É o que eu falei do primeiro passo, de partir ali do que está ao alcance ser feito. Sem dúvida nenhuma, a gente até está com um plano aí, né, de explorar mais essa questão da representatividade dos clubes, né, com relação aos seus bairros, seus respectivos bairros. E sem sombra de dúvida, a gente vê aí, novamente dando o exemplo do Olinda. O meu avô morou, meu bisavô moraram no bairro ali de Olarias, lá nos primórdios, e desde então, cara, muito se fala dessa ligação do pessoal, do público do bairro com o time. Isso sem dúvidas, isso cabe para todas as equipes, determinar uma meta. Vamos atingir aqui, fazer um propósito de divulgação, um projeto de divulgação com alcance a princípio para o nosso bairro, para o pessoal que está em volta da gente, que está ligado na situação. E já é um negócio que abre leques, né? Uma pessoa que mora aí no bairro pode conhecer outra, nessa bolha do compartilhamento, nessa rede social, vai passando de um em um e assim vai. Então aí está a importância de não pular etapas, e sem sombra de dúvida, seria essencial. Imagina um cenário onde todas as equipes começassem com isso. Como que estaria daqui para frente? A gente pegar aqui daqui um ano, né? Digamos, né? Um cenário utópico, até agora tá tudo parado. Mas daqui um ano, fazer um teste assim e ver o resultado disso. Sem dúvida, teria muito mais engajamento, muito mais publicidade, divulgação, e casa certo com a nossa pauta, com o ponto principal aqui, que foi unanimidade entre a gente nesse programa, que é alguém tomar iniciativa. Pequenas iniciativas, tomadas em conjunto, resultam em grandes resultados. Sim, Cícero, só antes de me puxar essa outra pergunta, queria comentar também, o Cícero falou, né, da relação dos avós e tal. Cara, o meu avô ele jogou no Olinda durante muitos anos. E, assim, ele conta, a galera viajava, botava a galera num caminhão, ia viajar para outras cidades, para Itaiacoca, para outros distritos de Ponta Grossa, para jogar. Não, às vezes nem amador, né? Era nem campeonato, assim, para jogar amistoso mesmo. Lógico, era outra época, né? Era outra realidade, né? A galera... o futebol movimentava muito mais, como dizer, o lazer do final de semana era você jogar futebol, era você ver o Olinda jogar. Então, a partir do momento que foi surgindo novas coisas, novas tecnologias, o futebol em si foi se profissionalizando, foi exigindo dinheiro, foi exigindo divulgação, a gente não evoluiu, a gente ficou sempre calcado nas lembranças. A gente vê Facebook hoje, cara, é cercado de coisa que, não que seja errado, você tem que manter a memória viva, óbvio, a gente mesmo faz isso. Mas, assim, tem uma página, por exemplo, do Boleiros PG lá. Tem um abraço pro Wilson, cara que ajuda bastante a gente a construir pauta e afim. Tem muita coisa ali, é lembrança, depósito. E, cara, o que tem de foto de time lá, de time que foi campeão,
de time que, porra, fez história na cidade, seja no cenário amador, seja no cenário dentro de clube social, é imenso, assim, é um legado imenso. E se isso não for explorado, é uma coisa que as pessoas cada vez mais vai perdendo. E aí vai ficando só na mesma memória de quem já jogou, de quem estava em campo, de quem estava lá presencialmente. E aí perde muito disso, né? Essa questão da renovação o meu medo, sinceramente, é acabar. Assim, eu não vejo, eu acho que não, eu espero que não, porque o futebol é uma coisa que movimenta muito a paixão das pessoas. Mas eu tenho medo, assim, de um dia, o clube centenário que tá aqui na cidade não existe mais, ou, tipo, deixar de, né, ter alguma estratégia nesse sentido. Então, até reforçando mais uma vez, né, a gente não culpa só os dirigentes, só a liga, a gente culpa o sistema como um todo, né, eu acho que a gente tem que estar aberto ao diálogo e é por isso que a gente está fazendo esse programa, para a gente estimular esse debate e fortalecer ainda mais o futebol amador. E lembrando a todos vocês que estão assistindo, o nosso público pode participar do próximo programa enviando suas perguntas através das nossas redes sociais, em especial no Instagram, no @doRicoAoPobre. Chegamos ao término da 4ª edição do Giro Drap. Agradecemos ao pessoal que nos acompanhou na live e dizer que em breve vocês já podem nos ouvir nos agregadores do podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast ou outro da sua preferência. Muito obrigado por estarem com a gente sempre, muito obrigado mesmo. Lembrando que a pauta do próximo programa, no dia 19 de julho, 19 de agosto, será a polêmica federalização da Liga de Ponta Grossa. Tema polêmico, tema, olha, quente, mas lembrando que, né, sempre o que nós falamos aqui é visando o melhor para a Liga, né? Não falamos aqui pelo prazer de criticar, a gente quer o melhor para a Liga sempre. Críticas construtivas. Exatamente, críticas construtivas, sempre visando o melhor da Liga. É esse o intuito do nosso programa. Ainda nesta semana, na noite de sexta-feira, dia 14 de agosto, às 7h30, vai ao ar o programa Futebol Sem Divisão com a nossa equipe de Curitiba. O programa vai abordar a relevância das torcidas no amador da capital. O Futebol Sem Divisão será transmitido no Facebook, no site do Rico ao Pobre. Fique ligado. Agora eu peço licença aos meus comentaristas, que eu quero fazer um agradecimento, porque para mim é muito especial mesmo eu estar aqui com o Alisson e com o Cícero. A gente começou a faculdade juntos e eu desisti, acabei saindo da faculdade, entrei depois e eu tive alguns problemas no tempo que eu estive fora e os dois nunca desistiram de mim, sempre me fizeram melhorar muito como pessoa e como profissional, então sou muito grato aos dois por tudo que eles fizeram e tudo porque eles fazem por mim. Realmente eu não tenho palavras para agradecer e não tenho palavras para dizer para vocês o quanto é especial para mim estar gravando um programa com esses dois monstros da imprensa, mas eu também vou agradecer o Germano, ao Buiar, muito obrigado pela oportunidade, e ao JP também, grande repórter aí que trabalha com a gente, não estiveram no programa hoje, mas são essenciais para o funcionamento do programa. Alisson Santos, muito obrigado pelos comentários, muito obrigado pela paciência, muito obrigado. Muito de nada, né, Tio? Pô, meus olhos ficaram lacrimejados aqui de ouvir essas suas declarações, cara. Eu acho que o jornalismo também é isso, né, cara? É a gente se ajudar, a gente estar junto. E, cara, não só falando de jornalismo, falando da nossa amizade mesmo, que, porra, é uma coisa que guarda pra vida. Eu também me sinto muito honrado de estar na presença de vocês dois monstros, duas lendas do jornalismo, caso que eu respeito muito, tanto como amigo, como profissional, como tudo. Acho que a trajetória está só começando, né? A gente está nesse projeto aí do Drap há pouco tempo. Tivemos um retorno legal nesses primeiros programas e a tendência é que a gente continue crescendo, continue evoluindo junto, que é o mais importante, né? E é isso aí, cara. Eu te desejo todo o sucesso do mundo para você, pro Cícero. Já falei para você esses dias que acho que a melhor decisão que você fez na tua vida, cara, foi voltar para jornalismo EPG, porque é lá que é o teu lugar, cara. Você é bom nisso, é bom no que faz. A gente não pode só por conta das dificuldades desistir daquilo que a gente acredita, né? Então, fica aí também essa mensagem motivacional para você que está ouvindo esse podcast, essa live, enfim, onde você é de jornalismo EPG que pensa em desistir do curso, não desista, porque vale a pena. Exatamente, ó. Isso aí. Mas é isso aí. Obrigadão, Neto. Obrigado, Cícero, Buiar e todo mundo. E é isso aí. Estaremos juntos na próxima para dar umas cutucadas nos comentários polêmicos, também justificar também, né, um pouco como que vai ser essa possível federalização da Liga de Ponta Grossa no futuro, no possível futuro, em breve ou não. Pois eu faço das vossas palavras aí, dos dois, as minhas, cara. É sensacional estar nesse momento aí com vocês. Pude aí participar, né, já do programa
com o Germano, com o JP, sensacional também, uma parceria incrível por tudo que lá atrás, né, nós aqui no segundo ano e, né, no caso do Germano e do JP lá no primeiro, tudo que a gente conversou, sonhou com esse momento, né, de iniciar um trabalho, mas especialmente no caso de vocês dois, cara, sabe aquela foto que a gente tirou no começo da aula, no banco lá do RPG, em frente à sala? Cabe muito bem naquele meme lá do início de um sonho, deu tudo certo, pois o nosso está dando e sem dúvida é só o começo aí, é muito especial para mim, sabe? Mesmo o Neto distante, sempre nunca perdeu o contato comigo, sempre ali me apoiando. O Alisson, pô, minha dupla dinâmica no quarto ano, desde o primeiro até o quarto ano em jornalismo, sempre aí me apoiando, me incentivando a dar o meu melhor. Quando tem que fazer críticas, faz mesmo. A gente, um ajuda o outro, ou um ajuda o outro a evoluir. E esse momento aqui é especial. Obrigado mais uma vez, Rafael Boiar, toda a equipe aí do Recopobre, por essa oportunidade. Eu fico feliz demais de estar nesse momento aqui com vocês dois hoje, e pode ter certeza que é o primeiro de muitos, porque, cara, vocês nasceram para isso, né? É sensacional, principalmente você, né, Tinha? Você aí com todas as incertezas que teve, com toda, né, o episódio aí de largar e depois voltar, cara, continue porque vale a pena, continue porque você é o cara, é essencial. Alisson, muito obrigado, cara, não tenho palavras aí para agradecer esse momento aí com vocês. Obrigado, Boiar, obrigado, JP, obrigado, Germano, e obrigado a todos que acompanharam até esse momento aqui a nossa live, pelo apoio, em especial na última edição, todo o engajamento que teve, toda a interação que teve. É isso que nos motiva a crescer com esse projeto e dar o nosso melhor cada vez mais, um jornalismo com compromisso com você, que assim como nós ama o futebol de várzea em especial, onde de fato tem um lado bom de não envolver muito dinheiro, porque dá mais espaço à paixão, o futebol arte que a gente aprendeu a gostar. Fico por aqui, é isso, essas são as minhas considerações finais. Um grande abraço a todo mundo e continuem com a gente. Muito obrigado a todos que estiveram com a gente, seja no Facebook, seja no YouTube, seja em qual agregador de podcast estiver nos ouvindo. Sei que as coisas não estão fáceis, estamos em tempo de pandemia, é tudo muito complicado, é difícil, mas o que eu tenho para dizer para vocês é que sigam firmes. Eu sei que às vezes pesa, às vezes dá vontade de desistir de tudo, mas o negócio é tentar levar as coisas da maneira mais leve possível, por mais que esteja difícil. Não crie um peso a mais para você mesmo, que eu tenho certeza que as coisas podem ficar mais tranquilas. Muito obrigado, um abração, até a próxima. Espero que tenham gostado da minha apresentação. Tive um desafio de ser o quarto, né? Já tivemos Germano, já tivemos Cícero, já tivemos Alisson apresentando. Espero que tenham gostado. Foi um prazer para mim, espero que tenha sido um prazer para vocês e até a próxima. Um beijo no coração e tchau. Muita saúde para todos vocês. Se cuidem, usem máscara.